Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Eu quero nessa noite refletir um pouco com vocês nessa palavra, onde Jesus, depois de multiplicar pães, alertar os seus discípulos sobre a religiosidade, o fermento dos fariseus. Reunido com eles, ele faz essa pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? Quem é que o povo está dizendo que eu sou? Jesus está perguntando para os seus discípulos algo parecido com aquelas pessoas que sentam ao lado de vocês, aquelas pessoas que sentam nos ônibus de camelo, essas pessoas que vocês encontram pelo caminho. O que elas estão dizendo? Quem elas estão dizendo que eu sou? Qual é a leitura que elas estão fazendo de mim? Qual é o entendimento que elas têm a meu respeito? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Os discípulos logo responderam, porque eles haviam ouvido o parecer, o entendimento das outras pessoas a respeito de Jesus. E um logo disse: olha, eles estão dizendo que o Senhor é João Batista. Porque a gente precisa lembrar que durante 400 anos nenhum profeta havia aparecido, nenhum profeta havia se levantado. E o povo era cativo. Embora não vivessem em prisões, mas o povo era oprimido pelo sistema de Roma. Eram explorados no imposto. E eles esperavam que um profeta se manifestasse. Eles ouviam falar das histórias dos seus antepassados. Eles haviam falar de como os profetas se levantavam quando o rei oprimia o povo de Israel. Eles conheciam as histórias. E quando eles ouviram falar de João Batista, que João Batista estava no deserto anunciando o reino de Deus, dizendo arrependei-vos, batizando um batismo de arrependimento, uma esperança havia surgido no coração deles. É como se Deus tivesse ouvido de novo, como ouvira lá no Egito, quando o povo estava oprimido. É como se Deus tivesse ouvido de novo a oração do povo e havia enviado um profeta. Mas eles sabiam também que João Batista havia sido decapitado. E havia uma cultura daquelas que fica escondidinha no coração deles, que era possível que João Batista tivesse reencarnado. E alguns diziam:
deve ser a reencarnação do João Batista, deve ser o João Batista que voltou. Mas outro discípulo levantou e disse: olha, ele ouviu falar que é o João Batista, eu ouvi falar que era o Elias. Estão dizendo que o Senhor é o Elias. E talvez tivesse uma certa lógica, porque além do Elias não ter morrido, e todos sabiam da história que o Elias não havia morrido, havia sido arrebatado num redemoinho aos céus, mas eles tinham esperança também de que Jesus fosse o Elias, porque você há de lembrar que o Elias era o cara que tinha orado, e Deus tinha mandado fogo do céu, e que o Elias tinha desestabilizado o poder de Acabe e Jezabel. Eles estão esperando alguém que os livre, alguém que os liberte da opressão do Estado, da opressão religiosa. Quem sabe não é Elias que veio, quem sabe ele não vai se levantar e dizer: olha, não vai chover enquanto eu não mandar chover. E quem sabe um dia ele vai se reunir com o exército romano e vai dizer: olha, vamos ver quem faz descer fogo do céu. O povo tinha esperança, e a esperança do povo era que Jesus fosse o Elias, que tivesse voltado e que ia resolver os problemas deles. Outros diziam então: olha, uns falaram que era João Batista, outros falaram que é Elias, mas tem gente, dá quase para dizer assim, tem gente se contentando com Jeremias, ou alguns dos outros profetas. Tem gente esperando que Jesus pelo menos chegue diante do rei e diz: ó rei, assim diz o Senhor, se não libertar o meu povo, a mão dele vai pesar sobre você. O povo, se alguém chegasse no Planalto de Roma, que alguém chegasse na Câmara dos Deputados de Roma, e se levantasse como profeta e apontasse o dedo e dissesse: olha, assim diz o Senhor. Porque eu queria só abrir um parênteses e dizer um negócio para vocês, meus irmãos. Cuidado com o eis que eu te digo, porque um eis que eu te digo fala de quem diz. Quando alguém fala da parte do Senhor, é assim diz o Senhor, porque a responsabilidade que o Senhor tem é com a palavra dele e não com a palavra do profeta. O povo esperava que alguém libertasse eles, e essa era uma realidade daquele tempo. Mas se nós prestarmos bastante atenção, aquela não é só uma realidade daquele tempo, porque se nessa noite nós abríssemos espaço e perguntássemos: quem o povo, quem a multidão está dizendo que Jesus é? Quem o povo está dizendo que Jesus é quando nós ligamos a televisão? Quem o povo está dizendo que Jesus é? Nós poderíamos dizer: olha, estão dizendo que Jesus é um curandeiro, porque tudo o que dizem a respeito de Jesus é que ele cura. Olha, estão dizendo que Jesus é um exorcista, porque tudo o que dizem a respeito de Jesus é que ele liberta. Olha, estão dizendo que Jesus é uma máquina de produzir dinheiro, porque tudo que eles dizem a respeito de Jesus é que se você der 100, Jesus vai dar 1000. Quem o povo está dizendo que Jesus é? Jesus é alguém extremamente sensível, delicado e manhoso, que se a gente não agradar a ele, ele não abençoa, que se a gente não fizer tudo o que ele quer, ele não faz nada que a gente quer. Quem o povo está dizendo que Jesus é? Não, Jesus é um ditador, que sempre quando alguém desobedece ele pesa a mão e castiga. E se você não fizer o que é agradável, você vai ver que o Senhor vai perseguir você e vai, ao invés de pisar na cabeça da serpente, vai pisar na sua cabeça, porque ele é alguém muito bravo.
que todas as vezes que você desagrada a Ele, Ele te castiga. Ou então, estão dizendo que Ele é alguém que ama ser bajulado, que todas as vezes que você canta uma musiquinha bonita para Ele, uma musiquinha de niná, Ele te abençoa, e que Ele só te abençoa quando você faz aí uma graça, dá alguma coisa em troca, porque senão, sabe como é que é, Ele não faz. Na maioria das vezes, irmãos, a figura que nós criamos de Jesus e a figura que o mundo cria de Jesus é uma figura de alguém que existe para suprir a nossa necessidade. A ideia e a visão que nós temos de Jesus é alguém que atende a nossa necessidade. E nós criamos uma fé baseada nisso. Num Jesus que atende a nossa necessidade. Se eu estou doente, Ele tem que curar. Se eu estou desempregado, Ele tem que arrumar um emprego. Se eu estou sentindo alguma coisa estranha, Ele tem que me libertar. E nós só temos um problema com isso. É que quando criamos uma imagem de Jesus que existe para saciar, e para satisfazer, e para resolver necessidades e problemas que temos, quando Ele não faz, Ele deixa de ser o Jesus que nós criamos. Ele deixa de ser o Jesus que nós esperávamos. Ele deixa de ser o Jesus que nós adorávamos. Porque Ele só presta para nós se Ele resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Quem o povo está dizendo que Jesus é? Eles responderam. E nós poderíamos responder aqui também nesta noite. Mas Jesus continua a conversa. E agora Ele afunila esse assunto. Porque se os discípulos estavam confortáveis, e se nós nos sentimos às vezes confortáveis em dizer o que as pessoas estão pensando de Jesus, agora Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? E vocês que estão convivendo comigo, caminhando comigo? E vocês que estão comendo da minha comida, comendo no meu prato, bebendo no meu copo? E vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Uma das coisas que gera um pouco de tristeza no meu coração, irmãos e pastores, é que boa parte daquilo que o povo está dizendo que Jesus é lá fora, eles têm percebido a partir da nossa vida e daquilo que nós falamos. As pessoas estão percebendo Jesus lá fora a partir de mim e de você, a partir daquilo que é pregado nos púlpitos, a partir da forma como você vive, a partir da forma como você vive com a sua empresa, com o seu trabalho, na faculdade, na escola, a partir da forma como você se relaciona na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seus pais, a partir da forma como você faz negócios, até a partir da forma que nós abordamos estas pessoas para convidarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Quem nós estamos dizendo que é Jesus? A resposta é dada por Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus olha para Pedro e diz: bom demais, Pedro, bom demais. E eu fico imaginando Pedro contente, hein? Não, contente. O Pedro estufou o peito e falou assim: e aí, gurizada? Viram só? Que nada de João Batista, nada de Elias, nada de Jeremias.
Tá ligado que eu estou aí na parada. Pedro diz assim: moçada, eu sou bom nesse negócio. Enquanto você estava dormindo, eu estava estudando. Vocês ficam aí só conversando, só no WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu estou ligado. E aí, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, hein? E o Jesus olha e fala assim: ô Simão Barjonas, deixa eu te falar uma coisa. Você também não sabia disso não. Você também não sabia disso não. Não conta vantagem não. Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Foi Ele que revelou. E sabe por quê, irmãos? Nós não vamos descobrir verdadeiramente o Cristo, Filho do Deus vivo, se não for pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Só o Espírito Santo e a palavra de Deus é que pode de fato nos convencer de que nós não seguimos a um milagreiro, alguém que produz sinais para a gente crer, que a gente não segue alguém que resolve problemas, que nós somos adoradores do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que esteve morto e reviveu, aquele que voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então é só o Senhor quem pode revelar isso. E para quem é que o Senhor vai revelar isso? Para nós. Para nós. Eu e você é que precisamos ter essa convicção, irmãos. Não é o ímpio. Não será o ímpio que terá essa revelação. Eu e você, ao deixarmos cair as barreiras, ao nos rendermos, ao abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para a palavra, ao nos permitirmos deixarmos ser transformados pelo Espírito, é que teremos essa convicção. Porque ter esta convicção, irmãos, muda tudo. Ter a convicção de que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, o Cristo, o Senhor. Ter essa convicção muda tudo, absolutamente tudo. Porque quando nós temos essa convicção, a nossa esperança e a nossa confiança está nele. Nós não dependemos mais de sinais. Ei, presta atenção, nós não dependemos de sinais. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Ele vai curar, eu não sei, Ele pode. Se Ele curar, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Ele não curar, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não muda. Se Ele fizer chover, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas se secar, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso não altera a nossa fé. Nós não andamos mais a partir daquilo que estamos vendo, porque nós cremos no Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor e pode todas as coisas. E muda tudo, irmãos, porque aí a gente tem esperança sempre. Tudo dá errado, a gente continua tendo esperança. Acontece um milagre, a gente glorifica Ele. Não acontece, a gente continua tendo esperança. Sabe por quê? O Paulo explica isso. Em Filipenses, no capítulo 4, o Paulo diz: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Não parece brincadeira o Paulo falar isso para nós nesse tempo, né? A gente está ansioso com tudo. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante do Senhor tudo que tem afligido você, tudo que tira a tua paz, tudo que te incomoda,
tudo que te perturba, você faz conhecido diante do Senhor. Eu penso assim, que o Paulo está dizendo, não necessariamente ele vai responder a sua oração. Não necessariamente ele vai fazer o que você precisa. Não necessariamente ele vai diminuir a febre. Mas tem uma coisa: quando você se coloca diante do Cristo, Filho do Deus vivo, e diante dele, abre o seu coração e derrama sua alma diante dele, ele diz que nós somos tomados de uma paz que excede a todo entendimento, e a nossa mente é guardada em Cristo Jesus, juntamente com o nosso coração. E agora, se chover ou se fizer sol, a gente só sabe dizer assim: Deus está no comando da minha vida, Deus está no controle, a minha mente e o meu coração está guardado em Cristo, porque eu não dependo que Ele faça alguma coisa, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Amém? Nós precisamos crer nisso, porque vivemos um tempo dominados pela ansiedade, por diversos transtornos, temos notícias ruins o tempo inteiro, e vivemos no meio de um povo desanimado, desesperado. E sabe qual é o problema dos crentes que dependem de sinais para crer? É que eles rapidamente se deixam tomar pelo sentimento do ímpio. E aí você chega perto de alguém e o camarada fala assim para você, você chega lá no seu trabalho, na escola, aonde você for, você chega lá e o cara fala assim: rapaz, mas tá ruim, hein? Você fala: tá ruim demais. Aí o cara fala para você: não tem jeito não. Você fala: tem jeito não. Não, o trem tá feio demais. E aí o cara fala: não sei mais o que eu faço. E você ainda fala assim: fica tranquilo, olha, vai piorar. Então o jeito que eu estou vendo vai piorar. Não. Aí eu fico pensando assim, falo: meu Deus, quando o camarada olha para você, deve bater um desespero nele. Maior ainda, porque ele pensa assim: rapaz, esse caba vive na igreja, vive falando que Deus faz milagre, vive falando que Deus está no controle da vida dele. Ele está nessa situação, imagine eu. Meus irmãos, nós não nos deixamos dominar por estas coisas, porque nós vivemos pela fé. Mas um dia eu estava no Rio Branco, do Acre, e o pastor pediu oração, porque o governo ia fazer um corte lá de funcionários, e tinham alguns irmãos da igreja que estavam ansiosos, sem dormir, preocupados, com medo de estar na lista. E aí a gente fica conversando, e pastor é curioso. Pastor é curioso. Especialmente quando ele não torce para time nenhum, ele não tem assunto. Porque pastor, quando torce para algum time, tem assunto. E aí eu conversando: vamos orar por esses irmãos, vamos orar para esses irmãos. Eu falei: mas pastor, como é que é? Ele falou: não, é que assim, eles foram chamados, foi uma alegria, deram testemunho na igreja, e agora vão ser cortados. E aquilo fechou meu coração, irmãos. Eu falei: pastor, eu acho que a gente não devia orar por eles. Não devia orar, irmãos. A gente não devia orar para eles não serem demitidos. Porque, raciocina comigo a cabeça do crente. Abre uma porta de emprego, ele vem aqui na frente da igreja e diz: paz do Senhor, irmãos, é para a glória de Deus que eu vou testemunhar. Então vamos testemunhar. Daí ele vem aqui e conta. Olha o jeito que ele conta: graças a Deus, Deus envergonhou Satanás, abriu uma porta de emprego para mim. Eu quero glorificar o Senhor, porque Ele abriu uma porta de emprego para mim. Amém. Aí os irmãos dizem amém, glória a Deus. Todo mundo fica contente. Agora você chega, passado um tempo, você fala: estou desesperado. Você está desesperado porque não estou desesperado, porque corro o risco de perder o emprego. Mas aí eu pergunto: mas vem cá, quem foi que abriu essa porta de emprego para você?
Uai, foi Deus. Eu já fico pentecostal, já dá vontade de olhar, apontar o dedo. Você sabe que pentecostal não gosta de falar sem apontar o dedo. Você já ameaça de dar uma rajada de línguas. Não, você na hora assim já vem um canta-labachúria na garganta da gente. E dá vontade de se apontar e falar: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A porta que Deus abre. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Uai, se Deus te colocou em algum lugar, só Deus vai tirar você de lá. E o dia que Ele tirar você de lá, sai dando glória a Deus. Mas a gente depende desses milagrezinhos todo dia para poder viver. Não, irmãos. A gente se mistura com esse mundo dificultoso, terrível, tenebroso, e chega perto de alguém agoniado, e você está agoniado também, que você não vai tapar o sol com a peneira. A situação está difícil para todo mundo. A gente fica apertado, a gente fica desempregado, a gente fica ansioso, a gente fica agoniado, a gente fica angustiado, a gente às vezes fica deprimido. Mas quando chega um ímpio e fala assim: não tem jeito, você fala assim: tem. Aí o cara fala: rapaz, você está sofrendo. Você fala: estou sofrendo também. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Eu estou sofrendo, só que eu não sei por quanto tempo. Porque deixa eu contar um segredo para você. Você chama o ímpio de lado assim, ó. Deixa eu contar um segredo para você. Deus não precisa de nenhum dia para mudar a história da minha vida. Nenhum dia. É de repente. É só Ele decidir e Ele faz. Mas enquanto Ele não fizer, eu continuo aqui crendo, porque eu creio no Cristo, o Filho do Deus vivo, que venceu o pecado, que venceu Satanás e que venceu a morte. Não importa se é o primeiro dia ou o segundo dia, eu sei que no terceiro dia Ele ressuscita. E eu não vou deixar o meu coração ser dominado pela necessidade de sinais. Eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso. E o que é alguém poderoso? Não é alguém que faz tudo o que eu quero. O poderoso é aquele que faz no tempo que tem que fazer. E enquanto não faz, eu glorifico o nome dele. E a hora que faz, eu glorifico também. E quando eu estou sofrendo, eu glorifico o nome dele chorando, gemendo. Está difícil. E a gente glorifica o nome dele em lágrimas. As lágrimas vão correr e o trem salgado terrível. Parece que a gente só come sal, você já viu? Eu nunca chorei doce. E olha que eu como doce, dá para ver pelo meu tamanho. Só choro salgado. Aquele trem vai descendo assim, vocês sabem do que eu estou falando. O trem está difícil, vai descendo assim, entra na boca da gente, aquele trem salgado. Meu irmão, não tem jeito, quando descer lágrima demais, você pensa que você está na praia. Que a água do mar é igualzinha às lágrimas da gente. E a gente vai chorando e vai glorificando a Deus, porque vai chegar um dia. Vai chegar um dia, diz a palavra, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, nós não estamos falando de alguém que faz alguma coisa. Nós estamos falando daquele que é. Daquele que se apresenta como eu sou e não como eu faço. Mas eu queria o eu faço. Pois o eu faço é Satanás. É ele que oferece para fazer tudo que você quer. Porque fazendo tudo que você quer, ele afasta o seu coração de Deus. Ele é o eu faço. Eu não sirvo o eu faço. Eu adoro o eu sou. Ele é. Se ele faz, ele é. Se ele não faz, ele é. Porque ele é o Senhor. E eu gosto muito de como termina essa história. Essa história termina mais ou menos desse jeito.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Meus queridos irmãos, não é este tempo que determina a nossa fé, porque nós não cremos no tempo, o nosso Deus é eterno. O que determina a nossa fé é se nós cremos que Ele é o Senhor ou não. É isso que faz toda a diferença. Se Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, das nossas vidas, das circunstâncias, do tempo, da vida, da morte. Ele é Senhor. Se nasceu, glória a Deus. Se morreu, louvado seja o Senhor, porque Ele é Senhor. Amém? E eu queria então, junto com o pastor Weber, mas eu queria convidar você para a gente cantar essa canção. Ela é bem antiga, se você não conhece, você aprende rapidinho, e você faz isso em pé, faz isso animado, faz isso como quem crê mesmo. Pode ficar em pé. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo Aleluia. Ele sabe. O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Toda língua se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. os joelhos se dobrarão, Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará e Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor.